gente! Aqui quem tá falando é a Alessandra Oliveira do Faço e Costuro. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse modelo de biquíni aqui, o cortininha quadrado. E o melhor, usando as máquinas da Singer. Bora costurar? Para fazer esse modelo nós vamos usar a lycra, aqui estou usando a lycra praia. Bojo, eu vou usar esse bojo redondinho. Vou usar também o molde, que estará disponível no tamanho M para você baixar e imprimir. Mas se você quiser comprar com os outros tamanhos, você pode comprar comigo pelo WhatsApp. Com o tecido dobrado, eu vou pegar aqui o molde, vou posicionar no tecido, vou riscar toda a volta e fazer também as marcações do pique. Eu vou dobrar aqui nesses dois riscos, de dentro para fora é o primeiro. Desse jeito, e vou fazer o forro. Eu gosto de cortar no próprio tecido, mas se você quiser, pode usar o forro de poliamida. Feito o risco, agora é só eu cortar. Eu vou colocar um peso aqui para me ajudar. Aqui eu já cortei, então, 2 vezes o molde inteiro. E 2 vezes o molde dobrado. Já fiz também a marcação dos piques. Cortei 2 tiras de viés na largura de 3,5, que é para fazer o rolotê. Agora eu vou lá na minha Ultralock, vou pegar esses 2 menores, vou passar uma costura overlock aqui e aqui. Então, aqui na máquina, eu vou passar primeiro o overlock na parte... Passei o overlock aqui na parte de cima e na parte de baixo, aqui do meu forro. Lembrando que essa parte aqui mais fina é o forro. Vou passar nesse outro aqui também. Já fiz, então, o acabamento nessas 2 tiras mais finas, na parte superior e na inferior. Vou reservar. Agora, eu vou dar acabamento nessas 2 partes maiores. Aqui nessa parte de cima e na parte de baixo, eu vou fazer o acabamento com a bainha enrolada. Para fazer o ponto da bainha enrolada na minha Ultralock, eu coloquei 2 cones de fio de linha, já estava trabalhando assim, e um cone de linha 100% poliéster. Os tensores eu regulei dessa forma. Coloquei o da linha no 4 e os 2 fios eu coloquei no 5, mas isso vai variar. Você tem que fazer o teste, tá? Coloquei aqui no ponto F e aqui nessa lateral eu coloquei nesse pontinho aqui do meio. Aqui nessa parte você vai posicionar essa pecinha em sua direção. Fiz o teste num pedaço do próprio tecido, só que um outro de teste, né? Ficou o ponto que eu queria. Então, agora eu vou fazer esse ponto aqui no meu biquíni. Fiz aqui na parte de cima, agora eu vou fazer na parte de baixo. Aqui está, então, as minhas 2 partes com o ponto bainha enrolada. Peguei essa parte, que é a parte mais larga e que tá marcado meus piques. Vou pegar essa outra parte mais fina, que vai ser o forro. Vou posicionar direito com direito. Vou na minha Ultralock, vou passar uma costura overlock aqui e outra aqui. Vou retirar os alfinetes, porque senão eu quebro a minha máquina. Então, eu vou só prender na minha marcação. Costurei aqui uma lateral, agora eu vou costurar a outra. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Aqui eu costurei, então, a lateral, as 2 laterais, prendendo o forro no bojo. Eu posso desmanchar aqui alguns pontinhos do forro, que eu vou criar o passante. É por onde eu vou passar aquela cordinha
pra franzir aqui o meu biquíni. Então, eu descosturo aqui uns 2 a 3 pontinhos. Isso vai depender da largura do passante que você vai querer, tá? Mais ou menos 1 centímetro eu deixo aqui, ó. Faço a mesma coisa desse lado. Se você quiser, você pode vir costurar somente o meio, deixando já esse 1 centímetro. Eu gosto de passar costura nela toda para dar um acabamento aqui na lateral também. Soltei aqui, eu vou desvirar para o direito. Vai ficar assim. Eu vou passar uma costura bem em cima da costura da overlock. Depois eu vou passar mais uma costura, criando assim o passante. Vai dar distância mais ou menos de 1 centímetro de uma costura para outra. E lembrando que aqui na lateral vai criar uma abertura também. Agora eu vou passar uma costura reta aqui, bem em cima da costura overlock. Costurei. Agora eu vou passar aqui uma costura aqui embaixo, mais ou menos 1 centímetro de distância da costura que eu passei aqui em cima da overlock. Aqui eu passei então as 2 costuras, criando aqui o passante. Agora eu vou introduzir o bojo, lembrando que essa parte aqui, a parte curva, fica para o lado do forro e essa mais redondinha fica pro lado direito. Então, eu vou introduzir o bojo aqui e vou fazer a mesma costura que eu fiz aqui em cima, aqui nessa parte de baixo, prendendo essa parte. Vou passar uma costura bem em cima do overlock, dar a distância de 1 centímetro e fazer mais uma costura paralela. Aqui, então, está uma parte com o bojo dentro e aqui eu fiz aonde vai ficar os passantes que eu vou passar o rolotê. Essa costura aqui, então, eu faço nas 2 partes. Vou fazer a preparação do rolotê. Eu cortei a tira na largura do tecido, mais ou menos 1,20 m. Eu vou dobrar ela direito com direito, assim, e vou costurar. Na hora de costurar o rolotê, você pode dar uma leve esticadinha. Agora eu vou desvirar esse rolotê. Eu uso esse araminho aqui para me ajudar. Eu gosto de passar assim, olha. Aplico aqui esse araminho. Ele me ajuda muito. E aí, com a pontinha do arame, eu puxo aqui o rolotê dentro desse passante que eu criei no biquíni. Olha, ele vai franzir aqui, dando aquele efeito bonitinho de cortininha franzidinho. Então, aqui eu passei em um, vou pegar o outro aqui e vou passar nele também. O que eu passei aqui em cima, eu vou passar esse aqui em cima também. Depois eu vou arrumar o franzido, então aqui eu passei um rolotê. Vou pegar o outro. Eu só corto depois, tá, gente? A medida, eu corto só depois. Por isso que eu gosto de fazer 2 rolotês. Passar agora aqui na costura de baixo. E aqui tá meu biquíni pronto. Eu vou posicionar no manequim pra mostrar pra vocês. E o biquíni pronto fica assim. Ele fica todo franzidinho. As costas ficam assim com 2 amarrações, mas se você quiser, você pode fazer de vários jeitos. E essa foi a dica de hoje, dica Faça e Costuro junto com a Singer pra você. Um beijo e até a próxima. Tchau!